Olá, seja bem-vindo ao Vintage Camera. Hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante em quem coleciona câmeras antigas, que é a parte de limpeza e manutenção dos seus equipamentos. Diferentemente dos equipamentos digitais, você precisa, nesse caso, ser um pouco mais agressivo com o uso de alguns produtos. Importante ressaltar que eu já fiz isso em mais ou menos cerca de 200 câmeras. Nunca tive nenhum problema de estragar uma câmera por uso indevido de produtos químicos ou produtos de limpeza. Mas não quer dizer que o que eu vou preconizar aqui seja o ideal. Então cada um tem a sua forma diferente de utilizar os produtos. Eu vou apenas mostrar como eu faço. Então vamos lá. As câmeras, de um modo geral, são feitas com produtos de couro ou algum produto que sintético, corvina, e também tem a sua parte metálica, além de lentes e a parte ótica, a parte de vidro. Então exatamente, dependendo de cada local que você for atuar, você tem que usar produtos diferentes. Eu, todas as vezes que compro uma câmera garimpando numa feira, a primeira coisa que eu faço é dar uma boa limpeza geral. E essa limpeza consiste, dependendo do estado que ela tiver, muitas das vezes eu pego câmeras em estado realmente lamentável e consigo, isso dá um certo prazer, consigo trazer ela de volta para uma condição estética muito mais aceitável. E outras vezes isso nem sempre é possível. Então a primeira coisa que eu faço é usar este produto, que é um desengordurante, é o Mr. Músculo, vendido aí em qualquer supermercado. Muitas pessoas me perguntam se isso não deixa a câmera grudenta. Eu sinceramente não tenho essa experiência. Então o que eu faço, a primeira coisa de tudo, é passar Mr. Músculo usando um tecido tipo Perfex, ou um trapo de uma camiseta de malha, ou ainda um tecido aflanelado. A vantagem de tecidos tipo Perfex é exatamente porque você consegue, pela finura do tecido, atingir áreas que você muitas das vezes não conseguiria se o tecido for mais grosso. Outra coisa importante, jamais colocar o produto diretamente onde você vai trabalhar, na câmera. Então eu esborrifo o Mr. Músculo na flanela e aí sim faço aquela passada geral em toda a câmera, inclusive na parte metálica. O Mr. Músculo muitas das vezes resolve grande parte de eventuais inícios de oxidação na parte metálica, sem o menor risco de causar qualquer problema. Então eu dou uma passada geral com a flanela e o Mr. Músculo. Na parte metálica você tem que caprichar um pouco mais e eventualmente eu tenho que usar alguma espátula para atingir pedaços aqui, trechos da câmera que você não conseguiria atingir, passar o dedo. Então eu uso muito isso aqui, que é um palitinho de restaurante japonês, que você aponta aqui a extremidade, porque isso não arranha a parte metálica. Se você usar, por exemplo, uma chave de fenda, não é bom, porque você pode ultrapassar o tecido e arranhar a parte metálica. Então eu vou com a espátula passando nessas partes mais difíceis, principalmente aqui onde tem os mecanismos de avanço do filme, e vamos passando o Mr. Músculo em toda a câmera. Bem, feito isso, obviamente que aqui eu estou acelerando apenas para demonstração. Espero um pouquinho, só para ela secar. Vocês veem que não gruda. Realmente eu não tenho essa experiência. Lembrando que existe outros tipos de Mr. Músculo. Esse aqui é usado em cozinha, é um desengordurante. Depois que ela seca, eu passo para a segunda fase, que é limpar a parte ótica. Eu tenho aqui, embora muitos preconizem o álcool isopropílico, eu só uso o álcool isopropílico quando é uma sujeira mais forte, assim, quando o vidro está num estado realmente não muito bom. Eu não gosto muito do álcool isopropílico. Eu prefiro usar, numa limpeza mais simples, limpeza de manutenção, o próprio Vidrex, ou Veja Multividros, qualquer um produto parecido com esse. E a mesma coisa, usando aí já um outro tecido, e aí nesse caso eu vou usar principalmente cotonete,
esborrifo no cotonete aqui um pouquinho do Vidrex e aí venho nessa parte ótica aqui. Limpo, espero secar, eventualmente eu passo uma ponta úmida, depois a ponta seca. Aqui na lente também a mesma coisa, apenas um pouquinho. Lembrando que em lente tem que ter muito cuidado, de preferência não passar produto nenhum. E eu uso também nas lentes as flanelinhas que são próprias para essa utilização. E também aqui no vidro. É importante você também sacar a lente, ver o estado geral da parte interna. E olhar também o espelho. O espelho da câmera, aí sim você pode usar álcool isopropílico. A parte aqui também da parte do despolido, a parte interna. E aí você talvez precise de uso de uma lanterna ou de uma boa iluminação. Então a mesma coisa, ou você passa, se for uma limpeza mais simples, o Vidrex, ou passa o álcool isopropílico. Em partes que se movimentam, e aí tem aqui um adendo, que é quando você precisa fazer algum uso de algum produto, tipo benzina, que é fundamental ter em casa, e o WD-40. Vou só trazer aqui um exemplo, isso aqui é uma Pentax ME, eu já tirei aqui a lente. Eu, normalmente, quando eu compro uma câmera para minha coleção, eu abro essa parte inferior e dou uma lubrificada, mesmo que o disparo esteja tudo correto, como é o caso dessa câmera aqui. O espelho está indo e voltando, o avanço funcionando perfeitamente. Eu retiro esses parafusos da parte inferior, que é muito simples. Na maioria das SLRs você pode tirar isso aqui tranquilamente, essa parte inferior. E aí, tirando isso, você tem acesso aqui aos mecanismos de avanço do filme, que fazem geralmente travar a máquina por falta de uso. Vocês veem que essa parte que está se movimentando. Então, o que eu faço aqui é usar o WD-40. Você pode jogar diretamente aqui uma pequena quantidade, mas o ideal é que você coloque a gotinha do WD em outro recipiente qualquer e aí que pingue só uma quantidade mínima suficiente para lubrificar. Outra opção também, lubrificar com benzina. Muita gente prefere o uso de benzina. Eu confesso que quando o estado como estético não, digo, de conservação da parte metálica está boa, não tem ferrugem, não tem oxidação, eu prefiro usar a benzina. Boto um pouquinho de benzina num cotonete ou num conta-gotas e você passa aqui no mecanismo de movimentação essa benzina. E aproveita que está aberto e dá uma limpeza geral aqui no compartimento da pilha e nessa parte inferior. Feito isso, basta recolocar a parte metálica e aparafusar aqui embaixo. Bem, isso aí nem sempre é necessário. Se você se sentir inseguro, é melhor levar num local para manutenção. Se essa parte da capa for em alto relevo ou tiver alguma ranhura, é importante o uso de escova. Então eu esborrifo o Mr. Músculo, um pouquinho de Mr. Músculo na escova. Escova é simples, de dental. E aí venho passando para poder penetrar nesses orifícios da câmera. É importante também o uso de escova em alguns locais de difícil acesso. Também, então é sempre bom utilizar nessa parte aqui mais difícil, que você não consegue penetrar o produto, o Mr. Músculo, por exemplo, ou outro produto que você vai utilizar. Tem gente que usa água simples, mas eu prefiro o Mr. Músculo. Aí depois você vem com o mesmo pano e aí tira os excessos da máquina. Então essa é a primeira parte, né? Quando você tem uma situação que é relativamente boa, ou seja, você quer apenas fazer uma limpeza geral e depois você começa o processo
que seria mais para manutenção, para evitar que haja uma oxidação. Então eu uso para isso, depois da limpeza com o Mr. Músculo, aí eu passo silicone em toda a máquina. Esse aqui é apenas uma das marcas, tem outras, usada para automóvel, então silicone em gel. E aí sim, eu uso ou esses produtos aqui para retirar maquiagem. Eu coloco sempre um pouquinho aqui, lembrando, não colocar diretamente na máquina, um pouco, pode ser um tecido, pode ser um pedacinho de malha, qualquer um trapo, e aí venho passando aqui na máquina, em toda ela, tá? Tanto na parte metálica, só não obviamente nas óticas, nos elementos óticos, e passo. O silicone, ele evita a oxidação, então ele protege aí durante 1 mês, 2 meses que você vai ficar sem fazer manutenção, que fique a poeira assente e grude na máquina, né? Então ela protege, além de dar um aspecto estético bem legal para a máquina, aspecto limpo. Então você passa o silicone, que pode ser em gel e pode ser o silicone em spray. Esse silicone spray aqui é a marca que vende em todos os supermercados. Eu confesso que ele dá um aspecto, ele é muito fino, esse silicone, ele é líquido, ele é spray. Então ele dá um aspecto estético inicial muito bom, dá um brilho muito legal. Então se você quer vender uma máquina, fazer uma foto da máquina, hein, pode utilizar isso aqui que vai ficar bacana. Porém, ele sai mais rápido, então ele seca rápido. Já o silicone em gel não, ele fica por mais tempo e protege a máquina durante o período em que ela não estiver em uso. Outra opção que você pode utilizar, aí eu só faço isso quando é uma câmera realmente de couro ou que tem alguma necessidade maior, é usar o hidratante específico de couro e não o silicone. E aí obviamente que eu vou passar apenas nessa parte aqui, que é feita de couro, recoberta por couro. Então existe essa opção também, hidratante de couro. Outra opção, mas que eu comprei fora do Brasil, que é interessante também, eu uso muito pouco, eu uso mais nas câmeras mais importantes, que é isso aqui, que são lenços umedecidos específicos para limpar couro. Nunca vi isso aqui sendo vendido no Brasil, mas pode ser que tenha. E aí você vem passando aqui nessa parte que interessa. Então vocês veem que já dá imediatamente o brilho, mas eu não vejo muita diferença em relação a você pegar o gel, colocar numa flanela e passar também na máquina. É apenas mais prático. E aí eu uso uma dessas para várias câmeras. Então você vai passando toda a parte escura, né, que tem algum pedacinho de couro, ou de corvina, ou de qualquer outro material sintético similar ao couro. É um produto muito bom realmente, mas termina saindo muito caro. Outro ponto, quando há sujeira não, quando há uma oxidação maior na parte metálica, e aí você não consegue remover só com o Mr. Músculo, é importante você ter também a opção de uma coisa que é um removedor. Esse aqui é uma marca clássica de removedor que eu utilizo. Lembrando que esse removedor aqui, ele não é exatamente o mesmo produto usado na pintura, né, que os pintores usam. Esse aqui é uma versão mais light que vende no supermercado. Então esse daqui você pode passar também usando cotonete ou usando também um pedaço de tecido. Então você vai nessa parte mais difícil, tendo cuidado que isso aqui é tóxico. Você umedece aqui a flanela e vai passando aqui nessa parte metálica que às vezes você não consegue tirar com outros produtos, só com um removedor. Essa é uma das opções para as coisas mais difíceis aqui da parte, seja metálica, aqui principalmente para a limpeza aqui, onde entra a lente, ele tira a sujeira e fica com um aspecto muito bom. Vocês veem que dá logo um brilho, né? Então você pode ir passando aqui também o removedor. E também eu tenho pouca experiência, já utilizei, mas eu vi aí na internet a opção também para quando você não consegue retirar essas oxidações aqui, que são
mais antigas e que não sai, e que se você tentar remover isso aqui de uma outra forma, pode ser que danifique a máquina, o uso de cera comum, de automotiva. Então você coloca um pouquinho, pode ser com o dedo mesmo ou com cotonete, espera secar alguns minutinhos e depois passa a estopa, né? Esse produto pode ser uma flanela ou aquela estopa vendida também em supermercado. Então é uma opção também para essa parte de oxidação mais complexa. E às vezes você não consegue realmente retirar hipótese nenhuma, já danificou a parte metálica. Esse aqui é um exemplo. Eu já tentei retirar aqui, eu tive que usar nesse caso aqui um pouquinho de Bombril, então não sei se dá para notar, nessa parte aqui está relativamente bacana, assim, eu consegui restabelecer. Nessa parte aqui que eu não utilizei o Bombril, nem a cera de automotiva, ainda está muito oxidada, então você tem que fazer com todo cuidado para evitar danificar a estrutura da câmera, né? A estrutura que está protegendo aquela parte metálica da câmera. Eu ia esquecendo de falar de um outro material, que é isso aqui, todo mundo já conhece, eu uso mais nas minhas câmeras e lentes digitais, mas é o Fuk-Fuk, né? Quando você vai limpar essa parte interna aqui do sensor, você tem que limpar um prisma, então o Fuk-Fuk é importante porque você vai aspirar aqueles pozinhos, aquela sujeira da lente e aqui do visor prismático. Então também é um produto que é bom ter em casa. Eu acho que em termos gerais era isso, e é assim que eu faço a limpeza e manutenção, que a maior parte das câmeras que eu compro estão no estado relativamente bom, então basta eu usar Mister Músculo e silicone e o Vidrex, e nessas outras mais antigas, aqui tem um desgaste maior, aí eu preciso dar um trato com esses outros produtos, principalmente o faísca, o removedor, e o álcool isopropílico em partes de vidro, espelho e assim por diante. O WD-40 também ele é importante, tem que lembrar que ele embora ele melhore bastante, mas as partes oxidadas, mas ele pode também destruir alguns mecanismos, então tem que usar com muito cuidado o WD-40. Coloquem aí suas dúvidas, sugestões e, como eu disse no início, essa é a forma que eu faço, não quer dizer que seja a correta, mas é aquela que eu tenho experiência e que até agora não destruí nenhuma câmera.